Boa tarde. Estamos aqui, o pessoal chegando para o nosso webinar, né? Temos hoje um evento aqui da Comissão de Meio Ambiente. Estamos já com um número significativo de participantes. Vamos começar a falar aqui, apresentar um pouco do trabalho da comissão, dos palestrantes de hoje, né? Para então começarmos de fato o nosso evento. É um prazer todo mundo aqui. A Comissão de Meio Ambiente fica muito feliz em poder ter esse momento de disseminar o conhecimento, de partilhar com a nossa comunidade, né? E é um grande prazer. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho da nossa comissão de meio ambiente. Vou passar o slide aqui. Opa, deixa eu apresentar novamente. Desculpa a falha técnica. Bom, falando um pouquinho da comissão, né, para vocês. A Comissão de Meio Ambiente ela foi criada no ano de 2005, já com uma equipe de vários químicos da área, né? O objetivo principal da comissão é apoiar o CRQ nos serviços, nas atividades de meio ambiente, né? Então tem uma equipe multidisciplinar de várias áreas dentro de atividade do meio ambiente. E então estar apoiando a equipe. Deixa eu minimizar aqui para ver minha apresentação. Está apoiando o CRQ. Só um minutinho para a gente continuar. Bem, a comissão, então, de meio ambiente tem vários cursos que são organizados pela comissão, como esses listados aqui, né? O nosso objetivo com esses cursos é sempre estar apoiando a equipe de profissionais da área para estar disseminando os conhecimentos, né? Esses cursos podem ser visualizados sempre no site do CRQ, vindo nesse acesso aqui de cursos e palestras, estarão sempre listados os próximos cursos da área, né? O nosso próximo curso que teremos aqui pela equipe de meio ambiente é o gerenciamento de resíduo laboratório, né? Assim como a gente fala aqui, o gerenciamento de resíduo laboratório é um gerenciamento de resíduo, como será tratado aqui, mas nesse de resíduo de laboratório a gente tenta trazer um pouco mais de como fazer a gestão dentro do laboratório também. Mas é um prazer sempre estar com vocês e esperamos poder encontrar com vocês em outros cursos que a comissão vem organizar aqui, né? Esse é o próximo slide aqui. A Comissão de Meio Ambiente tem o prazer, então, hoje de apresentar esse webinar de gestão de resíduos, né, que tem o objetivo aí de falar um pouco, então, dos aspectos técnicos e dos aspectos jurídicos do gerenciamento de resíduos, né. Nós estamos já com um tempo que foi lançada a Política Nacional de Resíduo Sólido, e quando foi lançada a Política Nacional, a Comissão de Meio Ambiente veio trabalhando para desenvolver uma cartilha que pudesse ajudar os profissionais da área a executar as atividades corretas dentro das suas empresas, né, que atuam. Então, essa cartilha foi lançada inicialmente em 2015 e agora, nesse ano de 2020, no mês de junho agora, foi feita uma revisão, né, para atualizar os termos técnicos e os termos legais que são apresentados nessa cartilha. Aproveitando, então, esse momento da revisão da cartilha, a comissão organizou esse evento para falar um pouco mais desses temas que são abordados nessa cartilha. A cartilha está disponível no site do CRQ, qualquer pessoa pode baixar e acessar todos os dados lá. Bom.
Essa é a carinha da nossa cartilha, né? Então, hoje teremos o prazer de apresentar a doutora Sueli Camargo, que irá falar um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois teremos o engenheiro Wagner Pedroso, que irá falar sobre a gestão de resíduos em 4 etapas, né? Falando um pouco mais do gerenciamento em si. E depois disso, teremos aí um tempo de debate entre os palestrantes e para perguntas. Então, se você tiver perguntas, pode ir adicionando no site e a gente comentará, na medida do possível, as abordagens que forem apresentadas. Bom, então, apresentando a doutora Sueli. A doutora Sueli é graduada em Engenharia Química e em Direito, com pós-graduação em Direito Ambiental e Gestão da Qualidade. Ela é professora de Direito, perita e membro da Comissão de Meio Ambiente. Sueli, vou passar a palavra para você. É um prazer tê-la conosco e esperamos ter um evento muito interessante aqui nesse momento. Eu estou dividindo? Tá sim, Sueli, tá normal. Volta uma. Bom. Tudo bem, então. Boa tarde Só a todos. voltar no primeiro slide, Sueli. Tá. É que a gestão de resíduos, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como a nossa querida Dilceli mencionou, nós fizemos a cartilha, né? Nós atualizamos e agora nós estamos dando um apanhado geral para o lançamento da cartilha, porque nós imaginávamos que íamos fazer um fórum, né? E nesse fórum nós relançaríamos a nossa cartilha. Contudo, com a pandemia, nós optamos por um webinar, né? Então, espero a todos que vocês aproveitem esse conteúdo nosso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela se norteia pelos mesmos princípios do direito ambiental, que surgiu formalmente com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que resultou na Declaração de Estocolmo de 1972. Aí você fala para mim, nossa, você está falando do passado. Não. É porque esta convenção, ela tornou o direito ambiental, ela formalizou, né? Mudou a temática, que era exclusivamente econômica, e se calcou em 4 pilares basilares que acabou se fundamentando em toda a tratativa ambiental, não apenas na área do direito. Que são quais os princípios? São 4. Desenvolvimento econômico. Claro, a nossa sociedade precisa se desenvolver com relação ao tempo. Sustentabilidade. Óbvio, 1972 nós tivemos a primeira crise, né, com o petróleo e evidentemente isso alertou que os recursos ambientais não infinitos como se imaginava, mas finitos. Então, são finitos e sujeitos a que eles venham a terminar e não poderão atender às próximas gerações. Então, ainda temos o quê? O terceiro pilar, que esse sim trata o quê? Da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ou seja, proibir o descarte de substâncias tóxicas. Isso está mencionado no princípio 6. E ainda, no princípio 22, nós tratamos o quê? Das responsabilizações. Por quê? Porque os processos industriais, eles não estavam, como diria,
se precavendo, tomando as melhores cautelas, né? Então, tinham muitos problemas com acidentes. E esses acidentes ambientais causavam não só transtornos às vítimas, né? E como ao meio ambiente. Então, o que acontece? Aí surgiu o dever de indenizar essas vítimas. Então, o Brasil, que foi participante desta conferência, dentre os 113 países, teve que internalizar essas intenções. Então, surgiu o controle de poluição no estado de São Paulo, que é o estado que é o estado mais industrial do Brasil, como nós podemos assim mencionar. Da Lei 997, de 76, no artigo 5º, artigo 2º, tá? E o seu decreto regulamentador, 8468 de 76, que ele fala sobre a proibição no artigo 2º do lançamento que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Porque todo mundo sempre lembra dos resíduos matérias, mas todo mundo se esquece do quê? Das energias. Então, é sempre interessante também mencionar. E se vocês lerem bonitinho, não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos. Isso fala o quê? No artigo 51. Em qualquer estado da matéria, desde que poluentes, na forma estabelecida por este regulamento. Se vocês pensarem bem, olha só, nós já temos a proibição do descarte inadequado, né? Então, desde 76? Sim, desde 76. Não é uma coisa recente, certo? Sempre em resposta àquele tratado internacional que o Brasil é signatário. Aí nós temos, e essa lei obviamente é vigente ainda, gente, inclusive artigo 18, 19, tratamento de efluentes, tem que ser sim ainda seguido com todas o imperativo de obrigação de fazer, tá? Ocorre que isso em 76. 77, a CLT introduziu o capítulo 5, tá? De segurança e medicina do trabalho. Sim, porque o meio ambiente do trabalho faz parte do escopo constitucional de proteção. É óbvio que também a gente tem que mencionar, porque resíduos, atividades normalmente industriais, claro que passa, sim, pelo meio ambiente do trabalho. Então, é uma coisa importante que a gente tem que mencionar. Cujo artigo 197 e artigo 200, inciso 7º, já fala de resíduos. Esse capítulo, tá, da segurança e medicina do trabalho vai do artigo 154 ao artigo 200. E eu quis mencionar, porque para todo técnico que trabalha com produtos insalubres ou perigosos, é sempre bom lembrar. E ainda mais, certo? Porque, veja bem, na ocorrência de um acidente, o Ministério Público do Trabalho, um perito, ele vai verificar todas essas coisas. É uma lei federal, não importa que o direito é um só. Ele não é uma coisa que a gente divide, sabe? É só uma divisão didática. Então, valem todas as regras concomitantemente. Então, e aí que as atividades insalubres e perigosas, elas contam dos artigos 189 ao 197. Sendo que, nas atividades insalubres, elas constam que o adicional de insalubridade, no artigo 192, que inclusive é 40%, 20% e 10% sobre o salário mínimo, tá? De acordo com a graduação que é feita sempre por perito, caso questionado na justiça. Mas tem algumas convenções trabalhistas que já mencionam esse valor, tá? O qual seja, tá bom? Por exemplo, nas clínicas veterinárias, esse valor é sempre 20%, tá? Da atividade. Mas não é 10, 20, já é 20, já está estipulado, não precisaria de perícia, tá bom? Então, o que interessa?
E o artigo 193 fala exatamente que as atividades perigosas têm um adicional de 30%, mas é sobre o valor do salário nominal do trabalhador. Então, se o trabalhador, cabe a ele decidir se ele vai querer um adicional ou outro. Normalmente, o das perigosas costuma ser mais alto. Por quê? Porque é convencionado na convenção coletiva. Então, sempre interessa um valor maior. Então, veja bem, é bem interessante esse aspecto, tá? E há que se considerar. Evidentemente, lembrando que se nós temos ainda a CIPA, nós temos os EPIs, né, tanto os individuais como os coletivos, sendo que, por exemplo, essa gradação de insalubridade depende daqueles dispositivos que são oferecidos ao trabalhador. Evidentemente, um perito vai lá também, quer ver a nota, quer ver se teve curso, se todo mundo está usando tudo direitinho. E aí, o que aconteceu? 77, a lei, né, como eu mencionei, que é da segurança do trabalho. Bom, nós temos a portaria 3214 de 1978, com a NR15, tá? Que fala dos resíduos. Claro, pessoas, nunca se esqueçam, se você trabalha, a primeira coisa que você tem que fazer no seu emprego é na sua nova atividade, o que é? Saber as normas regulamentadoras, gente. É a primeira coisa que qualquer profissional, e todo mundo é engraçado, eu vou em muitos cursos, ou mesmo muitas coisas que eu já vi aí, as pessoas se esquecem de mencionar essa norma. Gente, é uma norma federal, e no primeiro acidente, quer seja individual ou coletivo, isso daí vai ser cobrado. É a primeira coisa. Tudo bem? Então, é muito importante. Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos industriais na forma sólida, líquida ou gasosa, ou combinação dessas, cujo destino, certo, adequado, as medidas, tem que dar um destino adequado para esse resíduo. As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos de controle do lançamento ou liberação dos contaminantes. Tem que ter o quê? Aprovação dos órgãos competentes. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais devem ser adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa. Pessoas, vocês têm que convir comigo que este item número 3, nós estamos falando do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. E veja bem, isso aqui já é obrigatório desde 78. Né? Então, não é uma coisa tão desconhecida assim. E isso tudo veio se consolidar, claro, com a Política Nacional do Meio Ambiente de 81, não é? E com a Política Estadual, que trata no seu artigo 3º, inciso 3, o que seja, meio ambiente, define também recursos ambientais. As pessoas entendam sempre recursos ambientais, sob o ponto de vista jurídico, é sempre econômico. Por isso que eu acho assim, interessante, é legal as baleias jubá, né, sei lá, o mico-leão dourado, é muito bacana, mas não é disso que o nosso ordenamento jurídico está mencionando. Tá? Então, veja bem, ele define ainda, então, os recursos ambientais, o degradador, aquele que utiliza da matéria-prima no seu site, na sua produção industrial, que vai ter que compensar lá na frente, como fazer, recuperar e compensar o meio ambiente. A poluição é o dano causado é o acidente que aconteceu, claro, né, porque eu não acredito que ninguém esteja interessado em que o dano aconteça pelo sim, pelo não. Então, aí nós temos a resolução CONAMA 313, que estipulou um inventário. Como se faz no inventário? Assim, claro, já que eu vou ter que cobrar, eu preciso ter um método, né? Então, eles quiseram uniformizar. Então, no caso desse inventário, que é um descritivo bem interessante sobre o plano de gerenciamento, ele trata exatamente isso, de como eu vou fiscalizar aquilo que eu vou cobrar. Somando-se tudo isso, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Estadual, que veio primeiro a estadual, depois a federal. Sendo que em muitas ocasiões, vocês perceberão que a estadual é mais genérica do que
à federal. É uma questão realmente interessante, porque foi o mesmo deputado, né, o Jardim, que fez essas duas leis, né, elaborou esses dois projetos, e elas têm muitas semelhanças. Então, elas estão invertidas, porque geralmente a geral é a federal e a particular, a mais particularizada é a estadual. Tá? Então, e aí qual é a diferença de tudo isso que nós já vimos para essas políticas? Pois é, a diferença é o seguinte, é que nós falávamos até agora na disposição, né? E não mencionamos destinação, não era uma prioridade a outros tipos de destinação, era só disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, é uma novidade a disposição? Não. Obrigatória? Sim, desde 78. E claro, porque aí não se foi mais possível você enterrar resíduos desde a 76 em São Paulo e 81 no Brasil. Então, nós estabelecemos uma divisão aqui, ó, tem dois quadradinhos, um para cá e um para lá. Este aqui do lado esquerdo são os principais pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para quem? A quem se destina esta listinha de serviços? Ao Estado. Ele tem que implantar sistemas de informação sobre a gestão de resíduos sólidos e saneamento básico, muito importante, e que no nosso país é muito falho, não é? O inventário e o sistema declaratório anual, claro, pela lei da publicidade, é obrigatório, não é? Artigo da Constituição. Inclusão social, catadores de materiais recicláveis. Gente, antigamente a gente chamava do carroceiro, hoje é o catador. Então, na ideia era a formação dessas pessoas, né, introduzi-los à sociedade, ao ponto de que formassem uma ONG, uma cooperativa, depois de 10 anos que a gente está começando a engatinhar. A ideia era já lá, desde o começo, ser uma maior integração, o que nós ainda estamos, né, nos aprimorando. Planos de resíduos sólidos compostos de metas e estratégias em todas as esferas governamentais, gestão integrada, claro, né, o Estado, a Prefeitura e o governo federal, descontaminação das áreas órfãs, muito importante, tá? Muito importante. E ainda nós temos a coleta seletiva, né? Que é a resolução CONAMA 275, né, de 2001. Gente, vocês têm que convir comigo, né? Lá fora a coleta seletiva é muito mais eficaz que aqui, né? Aqui a gente é muito tímida, né? Muito tímida no meu entendimento modesto. Tá? Cooperação, monitoramento, fiscalização, educação ambiental, incentivos fiscais, financeiros e creditícios. Isso tem algumas coisas que funcionam, outras não, tá? Mas às vezes por culpa até de desinformação do próprio empresário, tá? Cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão. Reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada. Essa disposição finalmente adequada, tá, de rejeitos, o governo tinha intenção era de acabar com os lixões, era essa a ideia, tá? Mas ainda, infelizmente, a gente está nas ideias, não é? Então, qual é a nossa listinha? Porque essa aqui é do governo, certo? A nossa está do outro lado. Nós temos o quê? A destinação. Procurar não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar. Tratamento dos resíduos sólidos. O interesse, e aí agora eu vou voltar lá para a Conferência de Estocolmo de volta, tá? Sustentabilidade. Eu preciso transformar esses resíduos em matérias-primas para as futuras gerações. Procurar deteriorar o mínimo possível dos recursos já existentes, porque senão inviabiliza a utilização futura. Então, claro que tem que se investir até mais do que nós fazemos, né? Vide pandemia que, né, a gente percebeu que a nossa saúde pública, por exemplo, né, deixa muito a desejar, né, em tudo. Então, a mesma coisa nós mencionamos para os resíduos. Tá? E a disposição finalmente adequada, que seria exatamente os nossos amigos lixões, que a gente está tentando acabar, mas tá que vai para cá, tá para vai, e vai, né? Opa, desculpa. E daí que não sai, tá?
Então, qual é o servicinho do técnico, né? Gerenciamento dos resíduos, né? O plano de gerenciamento. Faz parte do licenciamento ambiental, tem que ser apresentado em qualquer fiscalização, sobretudo na renovação das licenças, inclusive nos produtos perigosos, quando na renovação das licenças desses produtos, tem que apresentar esse plano de gerenciamento. Inclusive, se for aberto um inquérito, tem que apresentar isso daqui no inquérito para que não haja uma denúncia criminal, tá? Logística reversa. Nós temos boas notícias nesse segmento, porque nós temos agora, que seria o quê? A devolução do produto do consumo à origem, tá? Nós temos muitas novidades, porque nós temos tido vários acordos setoriais. Responsabilidade compartilhada, que a gente tem que mencionar, o que é a avaliação da vida do produto, né? Do berço ao túmulo. Muito interessante. E bem, acredito que no futuro a gente realmente, nós teremos muitas novidades a esse respeito. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. E o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos. Pessoas, tudo isso daqui, tá? Pode ser apresentado, pode ser pedido, tá? Tanto numa licença, uma renovação de uma licença, como também numa vistoria, uma inspeção, tá? De uma licença, ou ainda na renovação da licença dos produtos perigosos, tá? Da aquisição, né? Que a gente costuma ter Polícia Federal, produtos do Exército, produtos controlados. Quais são os bens jurídicos protegidos? Matérias-primas. Por quê? Porque para nós termos esse ciclo industrial da indústria, eu preciso ter qualidade e quantidade de matéria-prima, senão eu inviabilizo todo o desenvolvimento econômico e a produção de produtos. E eu comprometo o quê? A subsistência futura da nossa população. E nós temos que pensar também que nós temos o agronegócio hoje, que é uma indústria que também geram resíduos, que também tem toda aquela sistemática que também cai com as mesmas restrições, com as mesmas conservação até da própria matéria-prima da própria terra, né? Não se esquecendo que tudo isso passa diretamente proporcional ao quê? As matizes energéticas, olha aqui, tá? Matiz energética, não pode se esquecer. Tudo isso nós temos o quê? Um balanço, sabe? E a gente está vendo bem isso nesse momento, né? A economia e a ecologia, balança, quer de um lado, quer do outro. Então, é sempre um peso, né, que o governo tem sempre que ver qual é a melhor. Na época está melhor aqui, época tem que estar pendente mais para lá. Lembrando que todos os problemas ambientais, eles sempre acabam na saúde pública. Quer seja do seu funcionário, quer seja do público, das pessoas que moram no entorno desses empreendimentos. Agora, vocês percebem que aqui ao fundo, olha só, nós temos aqui a água, né? É água mesmo, viu, pessoas? E ela está aí, não é por um acaso. Ela está aí porque o bem jurídico mais protegido do nosso ordenamento é a água. Por um motivo muito simples. É ela, olha só, que nos propicia tudo isso, inclusive a gente lavar nossas mãozinhas agora. Então, é o líquido por tanta coisa boa que esse nosso planeta tem e a gente deve preservar e conservar. Então, a gente sempre toma, nós, enquanto técnicos, as melhores práticas e cautelas para o nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito obrigada a todos e qualquer dúvida estarei à disposição. Sueli, muito obrigada, uma ótima palestra, foi assim, a gente consegue criar uma linha de raciocínio, né? Isso é bem importante. Tem várias perguntas aqui para você, então vai ser bem legal, a gente vai poder discutir, algumas estão aí no meio do caminho entre a Sueli e o que o Wagner vai falar ainda para nós.
Bom, então deixa eu apresentar o Wagner para vocês, para então ele começar a falar conosco aqui. Apresentando o Wagner é engenheiro químico, né? Deixa eu só melhorar minha apresentação aqui para vocês. O Wagner é engenheiro químico e mestre em processos químicos e biológicos em meio ambiente pela Faculdade de Mauá. Também tem pós-graduação em administração industrial pela Vanzolini e engenharia de segurança do trabalho pela Cândido Mendes. Tem uma carreira extensa em multinacionais de grande porte, atuando tanto com resíduos comuns como resíduos perigosos, além de atuar também como professor em cursos de 9.000, 14.000, e também faz parte como professor convidado do SENAC no curso de resíduos sólidos e gestão ambiental. Wagner, é um prazer tê-lo aqui como palestrante. Vou passar a palavra para você agora, tá bom? Legal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço ao CRQ, nas pessoas da Andréia, da Sabrina, do Wagner, meu xará, que é o gerente da área. Agradeço a Dilceli pelas palavras, a Sueli pela brilhante apresentação que ela fez, que traz aí muita informação. Sempre gosto muito de discutir com a Sueli, que traz essa abordagem. Ela é mais risonha pessoalmente, é muito interessante discutir com ela, que a gente dá muita risada. Hoje ela está um pouquinho mais séria, mas uma pessoa muito agradável aí para a gente estar sempre discutindo. Eu vou estar colocando na apresentação aqui para vocês. Agradeço muito a vocês que estão aí trabalhando com a gente, compartilhando as informações, porque a ideia aqui ela é realmente debater o tema para poder compartilhar, e ninguém é dono da verdade, né? Todos vamos construindo o nosso racional, a nossa informação de o que a gente deve fazer e como fazer. O que eu vou abordar aqui rapidamente, nós temos só 20 minutos, um pouquinho da problemática de resíduos, complementando o que a Sueli brilhantemente aí trouxe para nós. Também falou sobre a legislação, que legislação dá para falar aí uns 3 meses direto aí só de legislação. Abordou rapidamente em 2 slides, conseguiu trazer aí, colocar a gente no foco. Falar um pouquinho do fluxo de gestão de resíduos e como gerenciar isso. A ideia é sempre tentar, quando eu estou lecionando ou divulgando o tema, tentando trazer ele de uma forma mais simples, mais objetiva para todos. Então, sempre trazendo isso. Por que a gente deve gerenciar os resíduos, né? A gente tem sempre essa contextualização. Eu gosto de trazer essa figura do lixão, né? O lixão ele tem ali um desenho como esse, ou até em fotos, a gente consegue ver aí todo o transtorno que essa má gestão ou essa gestão equivocada dos resíduos nos traz. Então, quando a gente tem um lixão, ele tem bem essa figura dos resíduos depositados em um local inadequado, ou seja, essa área que poderia ser aproveitada futuramente numa expansão imobiliária, quer seja num conjunto habitacional, numa escola ou até mesmo um parque, né, uma área de proteção que fosse, acaba sendo ocupada com resíduos. Esses resíduos eles vêm, você tem aí uma degradação da área, você tem uma degradação da água, do lençol freático, tem aí uma consequência direta nas pessoas, porque você tem pessoas num nível social difícil, né? Uma situação de pobreza extrema, então eles vivem oferindo lucros ou rendimentos, esse lucro meio difícil dizer, porque são algum rendimento do que é descartado. Então você tem crianças, tem pessoas vivendo, você tem um problema de vetores, né, que são os urubus, ratos, cachorros,
criações que tem ali nesse meio todo aqui que transferem doenças. Aqui até, né, o pessoal cita até coronavírus, a gente tem isso, não só vírus, mas qualquer outro, não só o corona, mas outros vírus e bactérias que vêm nos resíduos, porque, gostando ou não, no meio desses resíduos que vão para o lixão, estão os resíduos de clínicas e hospitais que acabam indevidamente sendo encaminhados. Então, pedaços de corpos humanos, você encontra de tudo. Placenta, feto, braço, perna, o que você imaginar. Medicamentos, bolsa de sangue, e aí todo esse pessoal está envolvido com isso. Aí tem muitos outros pontos para se falar. Se você colocar na internet, no Google, você acha várias figuras. Você vê aqui essas pessoas em meio a urubus e como muito bem colocado, a questão de ambiente insalubre, exposição a risco e tudo, essas pessoas estão aqui nesse meio e tal. E aí tem um problema de incêndio em lixão, vários outros pontos. Então, o que a gente gerencia os resíduos? O que a gente não quer que aconteça? Exatamente o que está expresso nessas figuras aqui nos slides. Então, eu não quero degradar uma área, eu quero proteger a água, quero proteger as pessoas. É isso que nós desejamos. Com relação à política nacional, ela traz aí um contexto interessante que vê o lixo como um bem ou que existe valor agregado. Então, por isso nós temos várias discussões sobre o fomento, né, de renda através dos resíduos. Como que acontece a gestão de resíduos dentro de uma empresa, de uma indústria? Essa indústria aqui, né, pelo desenho, eu tenho como é a visão do diretor, do dono da empresa, quando ele chega numa empresa. Assim, ele olha lá, ele fala assim, eu tenho um processo aqui, uma indústria, eu tenho entrada de matéria-prima, utilidades, água, gases, ar comprimido, outros materiais que sejam, mão de obra ou outros insumos que você desejar. Aqui vai ter um processo e dali saem produtos, o emprego, o lucro. Eu posso, já nesse diagrama, posso colocar várias outras informações, mas a ideia é trazer o contexto simples. Eu coloquei uma indústria. Eu poderia pensar nisso aqui como um hospital. Eu vou pensar no que entra e no que sai, e a ideia aqui é uma prestação de serviço. Posso pensar num diagrama da construção civil. Então, eu estou construindo um prédio. O prédio tem geração de resíduos, tem entrada de matéria-prima e produto e emprego. E posso, nessa outra figura aqui, posso pensar como um município. Então, eu sou agora um prefeito, um secretário, ou o que valha. Então, o raciocínio é o mesmo. Né? A única diferença é que no município eu não viso o lucro. Se eu tiver uma ONG aqui, eu não estou pensando em lucro, mas eu penso no bem-estar da população e no crescimento socioeconômico. Então, para simplificar, toda vez que eu vou falar de resíduos, eu olho a empresa que eu entro para dar o curso ou a consultoria que seja, ou o que a gente vai falar, a gente pensa como um processo. Então, eu tenho um processo que tem uma entrada e a saída. Isso é o que o proprietário deseja. Dentro disso, o que não é desejável são os resíduos e efluentes. Resíduos e efluentes, ou emissões atmosféricas também, né, também teria aqui como contexto. Como nós estamos falando de resíduos, então vamos colocar aqui no nosso contexto. Como é que eu gerencio esses resíduos? Depois que eles são gerados no processo na empresa. Eu vou ter que armazenar, vou ter que transportar isso para algum lugar e vou ter que destinar. Isso é o ciclo obrigatório e necessário em qualquer processo empresa. Se eu pensar nisso numa prefeitura, ele vale também. Em algum momento eu tenho que coletar eu vou armazenar esse resíduo na casa da pessoa. Em determinado horário você põe isso na rua, o transporte que é o coletor passa, coleta e destina. Esse racional é igual. Ou então posso pensar que esse ponto de armazenagem é um ponto de entrega voluntária. Isso a critério de qualquer de qualquer estabelecimento que seja, que o valha. Pensando em armazenagem, o que eu tenho que levar em consideração, principalmente quando eu penso em resíduos perigosos, eu penso nas normatizações. Então,
eu tenho normatização para resíduos comuns, papel, plástico, papelão, que é muito simplista, que só diz que você tem que ter um fluxo de controle de área, mas é mais interessante essa NBR 12235, que esclarece sobre a sistemática de armazenamento de resíduos dentro da empresa, vai falar de compatibilidade, vai estar mencionando vários pontos bastante interessantes, muito bem colocado pela Sueli, eu simplifiquei um pouco, a gente tem a NR25, uma norma regulamentadora, ou seja, o Ministério do Trabalho também pode e virá fiscalizar os seus resíduos dentro da sua empresa, isso faz parte. Eu tenho a questão de classificação 10.004 e documentação de apoio para o trabalhador através das FDSRs, fichas de dados de segurança de resíduos que são necessárias também. Então, eu tenho o envolvimento de um químico, dependendo da mistura que você tiver de resíduos, você vai ter que ter alguém para interpretar esses laudos, esses dados. Você tem a classificação desse resíduo, conforme a 10.004. Você tem a classificação do resíduo, se ele for dentro de um estabelecimento da saúde, uma clínica, uma veterinária, um hospital, você tem que classificar ele. Além de classificar como uma ABNT, ela não anula, muitos acabam cometendo um engano de, não, eu tenho a resolução da Anvisa 222 que classifica os resíduos. Ok, classifica internamente, mas externamente eu tenho que levar outros pontos em consideração também. E tenho também a resolução que trata sobre a classificação de resíduos da construção civil. Então, eu tenho vários fatores para pensar dentro da empresa. Quando eu vou pensar num momento mágico, que é o momento que o resíduo sai da empresa, eu vou levar em consideração outros pontos. Primeiro, se ele é perigoso ou não, então aí o meu transporte vai ter todo um regramento. Se for um resíduo comum, plástico, papel, resíduo sólido urbano, ele não precisa ser identificação, vai seguir a legislação de transporte comum. Ou seja, o caminhão tem que ter o documento, ter o pneu tá adequado, toda aquela estrutura, o motorista habilitado. Se for um ordenamento jurídico visando que o transporte de produto perigoso, a principal é essa NTT 5232, e eu coloco sempre o lembrete aqui, porque essa resolução é de 2016, e ela teve uma correção agora aqui no ano passado. Então, com esse contexto, dentro desse contexto, você tem uma mudança na legislação, e ela é importante ser bem avaliada. Eu tenho agora aqui uma classificação do meu resíduo, novamente, não como classificação levando em consideração a 10.004 ou as outras resoluções. Eu vou levar em consideração essa legislação base para o transporte. Então, essa daqui é uma resolução bastante importante. Um documento muito importante também, eu diria que é um dos mais importantes, é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Já respondendo uma pergunta que o pessoal normalmente faz eu preciso de MTR para resíduo perigoso? Sim, preciso. Preciso de MTR para resíduo não perigoso? Sim, você precisa. Então, você vai tirar entulho da sua empresa, tem que ter um manifesto. Você pode chamar até outro nome, você pode dar outro nome para ele, mas você precisa ter conhecimento de carga, você pode até ter algumas simplificações dele, mas porém ele é necessário e obrigatório. Você tem que levar em consideração a questão das embalagens. Então, se o meu resíduo é um resíduo plástico, papel, que é não perigoso, não tem problema algum. Você não tem nenhuma necessidade de homologação. Agora, se for embalagem para resíduo perigoso, ele tem que levar em consideração a embalagem de produto homologado. Compatibilidade. A gente falou de compatibilidade ou incompatibilidade no slide anterior sobre o depósito de resíduos. Agora eu tenho que levar também em consideração, tem uma normativa para o transporte. Nós vamos verificar o caminhão, se ele tem a certificação e a homologação no Inmetro adequados. Tem os kits de emergência, você tem a certificação
do motorista, que ele tem que ter um treinamento específico fora a habilitação normal, isso ele tem que ter mesmo para qualquer tipo de resíduo, mas se ele for transportar resíduo perigoso, também precisa estar portando o certificado ou isso está na habilitação dele. Gente, é tanta coisa que tem que ser, que envolve o transporte de produto perigoso, de resíduo perigoso. Eu chamo produto porque é assim que a legislação considera, que a gente pega e monta um checklist para saber se está tudo certinho. Senão, ninguém vai lembrar tudo de cabeça. Então, precisa ter para saber se esse veículo saiu de uma forma adequada. Ufa, resíduo saiu da sua empresa. Agora eu vou pensar aonde que eu fui tratar, para onde ele foi meu resíduo. Então, disso eu vou ter que olhar lá, puxa, de novo aparece o MTR. O MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo, ele serve como um recibo de que o material chegou no local de destino. Então, isso nos interessa. Aí tem alguns locais que emitem um CDR, Certificado de Destinação de Resíduos, ou um CTR, Certificado de Tratamento de Resíduos. Então tem que levar isso em consideração. Existem estados onde isso é obrigatório. Então você tem que ter esse documento. Você tem, no caso do estado de São Paulo, a necessidade do CADRE, né? Então isso é uma licença para que você tenha ele definido ou liberado, né? Vamos levar em consideração a logística reversa. Aqui, aí nós teríamos que ter uma quantidade de tempo bastante significativa para poder abordar. Existem uma concepção da palavra em si, do contexto de logística reversa, que é o material que eu ia descartar, fazer voltar para o ciclo. Então, quando a gente fala na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele está mencionando o resíduo pós-consumo. Pós-consumo está no consumidor. Então, eu tenho alguns joguetes aí que eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu faço da minha empresa, eu estou fazendo logística reversa, mas da minha empresa entra no meu plano de gestão e não no sistema de logística reversa. Então, tem algumas coisas aí, algumas nuances que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu tenho que tomar cuidado com a questão do CONAMA 313, que é o meu inventário, e complementar ao meu inventário, eu tenho o plano de gestão de resíduos, PGRS, PGRSS, PGRCC, uma sopa de letrinhas. Eu posso pensar na construção civil, no resíduo da saúde ou resíduo da indústria, todos esses pontos. E para fazer isso em 4 modelos, né? Ou seja, em 4 passos, tentando simplificar isso, sempre dizer de uma forma um pouco mais simplista, o primeiro passo que eu faço é descrever a empresa. É assim, olha, então eu tenho que pensar como empresa, o que ela faz, como ela faz, quais são os processos existentes, esses contextos. Eu vou pensar no fluxo de entrada de materiais, eu tenho processos onde que eles estão entrando, saindo, o que tem de síntese, o que seja, vou pensar no mapeamento. Aí eu uso, como eu comecei minha carreira até com a ISO 9000 e tal, a gente usa muito o mapeamento de processo. São ferramentas. Então, o diagrama da tartaruga, você vai usar formas sistemáticas para isso. O seu segundo passo, eu vou pensar no resíduo, fluxo de coleta interna. Então, quem vai coletar, como vai coletar? Quem já lidou com resíduos entende o seguinte: eu tenho que pedir um favor para o empilhador da logística vir coletar um tambor aqui e ali, porque enquanto está dentro do processo, eu tenho responsabilidades definidas, pessoas definidas. Agora, na hora da coleta do resíduo, muitas vezes é assim: eu estou te fazendo um favor, senhor gestor ambiental. Eu estou quebrando um galho aqui. E, na verdade, não, eu tenho que ter isso definido. Vou pensar em armazenamento, o NBR 12235, como seja, caracterização e classificação, identificação, rotulagem. Também vou pensar aqui numa outra informação que é importante, que é a ficha de dados de segurança do resíduo, que o resíduo, a matéria-prima era perigosa. Aí o tambor ainda contaminado com essa matéria-prima é um resíduo. E aí, só que aí ninguém quer tratar ele como perigoso. E ele é perigoso. Então, eu preciso de informações de segurança disso também, para proteger o trabalhador, para proteger a empresa, né? Sempre pensando para não ocorrer nenhum acidente.
Para fora da empresa, né, quando ela sai, eu vou pensar no transporte externo, tratamento, disposição final, tudo isso precisa de homologação. Eu preciso saber para onde vai. Eu preciso entender que tratamento vai ser compatível, se eu posso mandar para coprocessamento ou não. Plástico, material plástico simples, ele não é ideal que vá para coprocessamento, ele acaba indo, mas ele tem limite por causa da emissão de dioxina e furano, tem todo um problema de emissões aí e tal. E, né, um contexto geral, eu vou precisar ter treinamento, né? Eu preciso treinar meus operadores, eu preciso treinar na coleta seletiva, treinamento como base. Porque num item aqui que tem no último, ações de minimização, metas de redução, para eu poder melhorar minha meta, eu posso pensar em processo, mas eu também tenho que pensar em pessoas. E aí eu vou me utilizar da ferramenta dos treinamentos. Na política fala da proteção ao trabalhador, proteção às pessoas, então eu tenho que ter uma referência aos EPIs, né? Eu não preciso ter ele direto no meu plano de gerenciamento de resíduos, mas eu posso ter ele como referenciado. Responsável técnico. Então, esses passos todos que eu comento que são assim necessários para eu poder enxergar o meu resíduo. De acordo com tudo isso, eu faço uma amarração na legislação existente. Então, eu penso nisso para um hospital, para uma construção civil, para uma prefeitura, eu sempre penso dessa forma. Então eu tenho a legislação de Anvisa que eu tenho que ver no resíduo de serviço de saúde, então eu complemento aqui. Colocando tudo isso dentro de um contexto geral, eu monto como se fosse um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Ou seja, que eu tenho uma métrica toda estruturada para descrever isso, e aí ele vira o meu plano de gestão de resíduos. Então, voltando aqui rapidamente, aquele fluxograma que a gente já debateu de processo, produto e empresa, né? Resíduo efluente, armazenagem, transporte e destinação. Eu vejo uma figura aqui com uma descrição da empresa, em verdinho, um pouquinho avermelhado aqui, eu vejo o fluxo do resíduo, né? Penso em transporte e destinação, e para fechar tudo isso, responsabilidade, treinamento, metas e ações. Então, com tudo isso, eu fecho 4 passos e consigo montar o meu plano de gestão. Uma coisa, antecipando um ponto que a Sueli colocou muito bem, da problemática dos resíduos e tudo mais, esse contexto de pandemia, de resíduos, onde que eu destino, como eu destino, tudo isso aqui, ele se traduz em saneamento básico. Então, eu tenho o saneamento básico, ele é dividido em 4 pontos. Tratamento de água e abastecimento, tratamento de coleta e abastecimento de esgoto, questão de gestão de resíduos e drenagem urbana, ou seja, coleta de águas pluviais. Então, esse ponto que está aqui, se for investido, ele resolve em grande parte aí os problemas que nós temos no Brasil. Então, um plano de gestão de resíduos, quando eu penso numa empresa, eu penso num processo de 1, 2 a 3 anos. Quando eu penso num município, 20 ou 30 anos, ou 40 anos. Então, eu tenho que planejar o saneamento e executar. Eu não posso planejar em 30 anos e falar como prefeito, deixo isso para o próximo, porque tem bastante tempo. Esse é um contexto importante a ser debatido e colocado também em linha. E dentro desse contexto todo, qual é a sua pegada? Qual é o que você quer? Qual é o rastro que você quer deixar? Né? Do passarinho, da onça, do cavalinho aqui, ou o nosso aqui com os canudinhos e as latinhas de plástico? Então, essa é o nosso contexto. A gente está aqui, todo mundo quer viver bem com recurso, mas a gente não pode poluir. A gente polui, mas leva isso de uma forma de tratamento adequado. Então, essa aqui eu encerro a minha apresentação. Agradeço, né, de novo aí pela oportunidade. Jusceli, agora eu passo a minha palavra para você, querida. Wagner, muito bom, uma excelente apresentação, nos deu uma diretriz aí. E assim, vou dizer para você e para a Sueli, tem muitas perguntas, viu? Se preparem, que teremos aí assuntos interessantes para conversarmos.
Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui pela participação, né, pelos apontamentos. Isso é bem importante, isso nos motiva a estar aqui apresentando um evento como esse, como já tivemos outros, e esse é o objetivo desse webinar, né? Tem algumas primeiras perguntas que apareceram aqui, primeiramente vou pontuar, né? O Tiago Oliveira falou a respeito que quando passasse esse período que estamos vivendo, né, em isolamento, que gostaria de mais treinamentos do CRQ em outras regiões, e no caso ele é da região de Bauru, né? É interessante isso porque esse é um assunto que a comissão vem tratando com bastante ênfase, né? Em levar treinamentos para outras regiões do interior do estado, e esse sim estava dentro das nossas metas desse ano, né? O Wagner pode, e a Sueli pode concordar comigo com relação a isso, mas agora não é o momento, mas com certeza isso está no nosso radar, e no momento futuro conseguiremos levar treinamento para as várias áreas dentro, várias cidades, né, que tem grandes interesse dentro do estado de São Paulo, né. Agora vamos pegar aqui nossos assuntos mais quentes, né. A gente tem aqui a questão que o pessoal fala muito a respeito de entender, querer saber um pouco mais do perfil do resíduo produzido no Brasil, né? E essa questão do plano de extinguir lixões, qual seria a solução, né? Acho que a Sueli que falou um pouco mais, mas Sueli, se você quiser fazer algum comentário, né? Pensando na luz da legislação, como que a gente pode pensar nessa problemática, né? Não sei se estão todos me ouvindo ou não. Está me ouvindo? Então, Sim. é sempre investimento do federal, né? Porque ele, veja só, ele tem que incentivar os estados, incentivar os municípios. Eu acredito que uma saída inicial e super importante seria a coleta realmente seletiva. E que a gente tem, mas é bem mais ou menos, né? Mais para menos. Então, eu acho que seria um primeiro passo para que realmente nós terminássemos com os lixões, porque infelizmente tem muita gente que se alimenta disso, meu Deus do céu, sabe? Continua assim, infelizmente. E com essa pandemia, acredito que vai até aumentar isso. Mas é boa vontade do governo, infelizmente. É verdade. Agora, direcionando uma pergunta para o Wagner. Wagner, aqui tem várias perguntas falando o que eu faço com esse resíduo, o que eu faço com aquele resíduo. Olha, você vai ter alguns e-mails para nos ajudar depois, né? Mas vou trazer alguns aqui para a gente pensar que são os casos bem diferentes, né? A gente tem aqui falando de resíduos biológicos infecciosos, né? Citando a resolução 222 da Anvisa. Depois a gente tem um outro comentário de que fazer com resíduos radioativos, né? Então, eu queria que você desse uma luz aí do que pensar, né? Já que a gente não vai conseguir abordar todos os tipos de resíduos aqui. Assim, essa abordagem, ela é extremamente interessante. E eu sempre tenho uma resposta que pode parecer muito evasiva, mas a gente precisa estabelecer uma linha de raciocínio. A gente tem umas 3 horas para abordar isso, né? Imagino. Brincadeira. O ponto é o seguinte, eu tenho que ver aonde eu estou situado, né? Eu tenho que entender que resíduos biológicos não tem conversa. Ele vai para um tratamento, quer seja autoclave, quer seja micro-ondas ou incineração, né? Quando passa por uma autoclave ou micro-ondas, posteriormente vai para um aterro, né? E tal, não lixão, nunca lixão, né? Então ele tem que passar por isso e depois ele já retirou o risco biológico e vai poder ser descartado como resíduo comum, tranquilo, sossegado quanto a isso. Resíduos radioativos tem uma resolução do grupo do CNEM, então tem todo um ordenamento, né? Algumas, dependendo do estabelecimento da saúde, você aguarda o decaimento disso, você tem que ter uma sala preparada, o iodo, às vezes você tem 20, 30 dias, ele tem o decaimento dele aí para poder ser descartado como químico. Então, um dos problemas dos hospitais, das instituições,
é que entende que o resíduo sai para destinação, né, e vai ter tratamento, e manda o resíduo biológico. E junto manda o resíduo químico. Então, eu tenho que ter alguma noção sobre isso. Então, são os riscos. Respondendo objetivamente para todos, eu sempre comento que eu tenho que ver aonde eu estou situado. Quais são as minhas soluções bairristas. Porque não adianta eu estar em Manaus se o processo de destinação e tratamento daquela substância está em São Paulo. É muito longe, o frete ele inviabiliza. Então ele acaba, que poderia ser um resíduo, acaba se tornando um rejeito porque o frete inviabiliza. Imagina um caminhão de isopor para ser tratado. Então, eu dou sempre esse exemplo. O isopor é reciclável, mas de que forma que eu posso tratar isso? Então, às vezes fica incômodo, né? Ou muito alto o custo para mandar para reciclar nas usinas. Então, esse é um contexto. Então, eu tenho que ver soluções. Se eu tenho, às vezes, uma solução de mandar um material reciclado para uma região, às vezes eu estou ao lado de uma cooperativa, de uma unidade de reciclagem. Eu mudo de bairro, aquela cooperativa não atende mais. Então, eu tenho que ver sempre no local. Então, todo o meu contexto de resíduo ele tem que ser estudado caso a caso. Um bom exemplo sobre isso, por exemplo, é a reciclagem de bituca de cigarro. O cara que desenvolveu isso, a empresa, né, ele é de Jundiaí, agora tem outras, até tem bituqueiras e tal. Tem custo, né? Eu acho que um dos contextos interessantes, né, voltando àquele exemplo do saneamento, é que resíduo tem custo. Eu preciso pagar por ele. Então, eu, como empresa, preciso entender que eu tenho que pagar por isso. E eu, como cidadão e munícipe, também tenho. Tá? Então, dentro desse contexto todo, eu tenho que estar estudando. Outro ponto, aliado a isso, já para fechar aqui por causa do nosso tempo. Eu tenho uma solução hoje de mandar um material para reciclagem. Em todo ano eu tenho que refazer as minhas pesquisas porque novas empresas e novas oportunidades acontecem. Um problema na pandemia é que o resíduo plástico, né, o valor dele caiu absurdamente. Então está mais fácil você comprar plástico novo, virgem, por causa do preço do petróleo, do que comprar plástico reciclado. Então você tem uma balança comercial aí. Então eu preciso ver em que local eu estou, o resíduo que eu gero, todo esse contexto. Sempre é um estudo de caso. Okay? Você está no mute, Jusceli. Oi, agora sim. Wagner, muito esclarecedor, como você falou, né? Temos que olhar caso a caso, e são muitas particularidades para cada tipo de resíduo, e a gente tem que buscar para ver se existe uma legislação específica. Sueli, gostaria de direcionar uma pergunta para você, que a gente tem aqui, que serve como um dos casos, mas a gente vê que tem muitas outras perguntas parecidas aqui, perguntando no caso de um resíduo que vai ser reutilizado, por exemplo, óleo, né, óleos lubrificantes usados. Como a gente deve avaliar isso na luz da legislação, essa reutilização desses materiais? Sempre, veja bem, sob o ponto de vista da legislação, é sempre interessante, óbvio, né? Porque ela está diretamente proporcional à Política Nacional de Resíduos Sólidos, só que ela tem que atender todo o aspecto de segurança, qual a finalidade, tem que demonstrar, por exemplo, vamos supor, se você está fazendo a coleta, né, por exemplo, no supermercado, vou citar o Carrefour que faz uma coleta de óleo, por exemplo. Aí a empresa que vai reciclar esse óleo vai ter uma legislação específica, tem que atender a legislação. Tem que atender toda a legislação referente com a utilização. E detalhe importante, tem que demonstrar isso no licenciamento e na renovação, né? E se não termina esse ciclo, como diria, eu vou descartar e acabou. Não, você fica responsável. Até se você, por exemplo, dispusesse num aterro, caso a tua responsabilidade perdura eternamente, porque é imprescritível o dano ambiental. Então, você responde por tudo. Então, tem que ter muita atenção com tudo. A finalidade que você vai reciclar esse óleo, né?
para quem você está entregando, se é idôneo, e daí toda essa é uma sequência, porque todo mundo responde junto pelo resíduo. Legal. Eu queria fazer um complemento aqui. Eu queria sabe que eu gosto de falar, né? Quem está comigo na comissão sabe que eu gosto de falar. É sempre bom, né? Eu sou muito a favor da questão do teor de culpa e também de nós usuários. Então, se eu, como usuário, não levo o meu resíduo no posto de coleta, ou se eu, como usuário ou munícipe, não atendo ao dia da coleta seletiva, sendo que no meu bairro tem coleta seletiva, eu sou muito a favor de ser multado. Isso assim, é uma coisa que a gente às vezes não fica muito atento quando você vai ver alguns países. Se você atravessa fora da faixa, você é multado. Aqui no Brasil, às vezes a gente posterga um pouco isso. Eu faço uma lembrança do uso do cinto de segurança. Todo mundo, na época que foi instituído, reclamou um tanto, mas hoje os meus filhos, minhas filhas, elas entram no carro, já põem o cinto. Pô, você não vai usar o cinto? Né? O carro apita. A mesma coisa tem que ser para resíduo. Se você descartou de forma incorreta, como munícipe, você tem que ser multado, sim, sim. Eu sou bastante a favor disso. Então se eu não levei o meu óleo lubrificante, ou então quando eu troquei a bateria do meu carro, eu não deixei ela para descarte, eu trouxe para casa e fiz mau uso disso, eu devo ser multado. Isso eu sou muito a favor. Tá? É a responsabilidade compartilhada, né? Sim, sim. É isso que está faltando para a gente pegar no ciclo todo do produto a parte do munícipe e como responsabilidade direta. Né? Eu, como empresa, ok, eu tenho que fazer. Sim, eu, como prefeitura, também tenho que fazer. Tá? Verdade, Wagner, concordo plenamente com você. A gente vê que, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar todas as perguntas aqui, mas tem uma outra que, na verdade, tiveram umas 3, 4 perguntas a respeito disso, a respeito de instituições de ensino superior, básico e técnico, o que fazer, se tem que ter um plano de gerenciamento de resíduo, também não. Acho que o Wagner pode falar um pouquinho, a gente tem até, como eu comentei no começo, uma programação de um treinamento futuro pensando nesses resíduos em menor escala, mas acho que dou a palavra para você, Wagner, falar um pouquinho a respeito disso. Bom, teve uma pessoa que falou no chat, inclusive, de cursos gratuitos. A gente está fazendo webinars, né, e tal, de forma gratuita, tentando estimular esse ponto. A gente tem tentado levar os cursos para Bauru, para outras regiões, e temos tido dificuldade de viabilizar todos esses transportes, assim, para a gente poder ir, ou então alguma instituição local. Com relação à instituição de ensino, também eu tenho que fazer o plano de gestão de resíduos. E temos um caso muito grave, até como o CRQ a gente tem ido debater, a gente foi até com o vereador para a gente, né, tentar fazer uma parte iniciante, né, por causa de produto vencido, que é outro problema bastante sério. Mas nas instituições de ensino eu tenho produtos perigosos. Então, quando eu dou uma aula de química e a aula de química precisa ter laboratório, eu tenho resíduos laboratoriais que são perigosos. Esses resíduos têm que ter um plano de destinação para eles e esses materiais eu sim vou ter que mandar para, normalmente, incineração, esse material. Ele vai ter que ter esse custo. É uma coisa que é bastante difícil, porque você pegar uma ETEC, uma empresa pública que tem uma verba pequena, ele tem que incluir isso. E até nas aulas que eu dou, eu já tive alunos que tinham resíduos armazenados há 25, 30 anos, e cheguei a ter um que dizia que tinha uma ideia de que o resíduo estava armazenado há 100 anos. Então, eu tenho esse tipo de problema, e principalmente nesse veio aí, nesse contexto. Então, sim, precisa. Tudo que eu falei aqui vale para uma instituição de ensino, de pesquisa, pode ser biológico, pode ser químico, tudo isso. Okay? Tem bastante assunto, a gente vai puxando, tem muito ponto aí, conteúdo.
Legal, Wagner. E aí fica o convite, né, para quem puder participar. A gente vai ter um evento online no final do mês de junho, né, que pode vir ajudar. E aí, sendo um curso, a gente tem mais tempo para tratar pontualmente de cada caso e tentar direcionar, né, porque são vários tipos de resíduo que surge dependendo do tipo de laboratório que tem, né, ou do tipo de ensino que é feito. Infelizmente, a gente já está quase caminhando para o final aqui e ainda temos muitas coisas, vamos tentar, na medida do possível, ir respondendo as perguntas posteriormente, né? A questão que o pessoal comentou de ter um guia, de nos ajudar, esperamos que essa ajuda de como fazer, de como programar, aí, desde do plano de gerenciamento e à luz da legislação vigente, a cartilha possa ajudar todos, né, nessa tarefa, né? E contamos aí com a participação de vocês em outros eventos para poder disseminar mais o conhecimento. Eu vou fechar com uma última pergunta aqui que nos pontuaram, na verdade é mais um apontamento, e aí conto com o apoio da Sueli, falando o seguinte, né, a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece como um dos princípios a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, em detrimento da lei, né, como responsabilidade expandida. Tal regramento não acaba desordenando as corporações, especificamente indústrias e agronegócio, e, de certa forma, até o Estado, a não arcar com as consequências disso, esperando aí nessa responsabilidade compartilhada? Não, por isso que a própria palavra diz compartilhada. Não se esquecendo que o gerador ele é responsável pelo seu resíduo. O compartilhamento é a responsabilidade das pessoas, inclusive numa logística reversa, na própria disposição, como diz, destinação, né? Devolver adequadamente. Então, a compartilhada ela é mais um dever ser, né? Como diz, um perfil de pessoas que tem que mudar, né? Para que todos nós tenhamos uma participação, porque, veja só, gente, até pouco tempo atrás, todos nós jogávamos as nossas lâmpadas no lixo, não é? Ou não é? Então, agora todo mundo tem a preocupação. Eu vou ver se lá no Extra tem um lugarzinho para eu deixar minha lâmpada lá na porta. Olha, eu vou ver se lá no Macro tem lá para eu deixar a minha lâmpada fluorescente. Peraí, a minha pilha. Olha, o remédio, a Droga Raia da Recolher, da Drogaria São Paulo. Sabe? Então, o que acontece? Por que eu estou citando nomes de corporações? Porque tem a responsabilidade daquele que está fazendo a coleta, né? A avaliação de risco do produto. Tudo isso que eu estou falando, elas são substâncias que no lixão ia fazer um grande estrago, não é verdade? Eu sei que não é pouco o que nós estamos fazendo, mas nós começamos por algum lugar. É mais ou menos a mesma coisa do nosso amigo que está citando o cinto de segurança. Nós não adquirimos todas essas novas formas de ser, tanto da corporação, né, do supermercado, a loja de tintas que está recolhendo aquele restinho, não é? E você está se comprometendo a levar lá e o ciclo do produto, a avaliação de todo, do berço ao túmulo. Então, as corporações fazem a ida e a gente está fazendo a volta junto com eles. Eu acho isso importante. Você concorda comigo? Que a gente mudou de postura com o passar do tempo, coisa que há 20 anos atrás ninguém tinha ouvido falar. Você não fazíamos isso. Ninguém, não conheço quem fazia também. Não é? É verdade, então, Sueli. É a responsabilidade compartilhada. Então, ou seja, nós temos que participar socialmente. Como o meio ambiente ecologicamente equilibrado depende de todos nós. Já foi a primeira legislação que incluiu a população, as pessoas e a coletividade numa norma com a sua responsabilidade. Então, se pensar assim, também a política nacional já fez isso. A Constituição, no artigo 225 também, né, nos atribuiu um dever ser.
Verdade. A gente tem que refletir sobre esse ponto, né? A Sim, responsabilidade é nossa, né? Seja isso. nossa na nossa casa ou nossa dentro da instituição, da empresa que a gente está trabalhando como responsáveis na atividade, como químicos, né? Ou áreas relacionadas que a gente tem aqui. Infelizmente, não dá para a gente responder todas. Estou vendo aqui, tem vários apontamentos, sugestões de novos webinar e treinamentos específicos, ou de laboratório, ou de como fazer o gerenciamento. Então, a gente está anotando todos esses apontamentos e para que possamos melhorar e possamos dar um feedback aí a respeito dessas necessidades que a gente anseia por informação, anseia por mais esclarecimentos. Wagner, passo para você a palavra para fazer as considerações finais. Eu aproveito um pouco o gancho aí da questão do ciclo de vida. É extremamente importante que as empresas pensem como que o consumidor final vai poder descartar. E um exemplo clássico disso é a garrafinha do Tetra Pak, que há 10, 15 anos atrás você não tinha ela como, ela até indicava como reciclável, mas ela não tinha um viés. Hoje em dia o carroceiro deixa a garrafa de PET e pega a Tetra Pak porque ela tem valor comercial. Então, isso foi feito porque a indústria, ela investiu em sistemas de reciclagem, ela fomentou isso e aí conseguiu instituir. Então, esse daí é um dos pontos. Então, quando a gente fala em ciclo de vida, ou até a própria constituição da logística reversa citada na política nacional, acaba levando a gente a uma reengenharia, a avaliar os processos que são implantados dentro da empresa. Então, é isso que a gente precisa fazer. Eu pego até um gancho do João. O João colocou aqui que está fazendo propaganda. Em alguns casos vale, porque tem algumas instituições que elas mantiveram por conta própria sistemas de coleta de resíduos. Elas pagavam. Um exemplo muito interessante disso são as drogarias. Algumas delas implantaram do próprio bolso. E era a drogaria que estava pagando. E não era o fabricante do remédio. O fabricante do remédio, ele está entrando agora, há pouco tempo, está entrando de vez no processo porque foi obrigado. Porque não tinha aí um consenso sobre isso. Então, sim, em algumas instituições vale a pena comentar que são cases de sucesso porque eles investiram e bancaram. Também trago aí, para fechar um ponto, que a minha amiga Fabiana falou, resíduo têxtil. Eu tenho que ver no caminho onde eu estou, eu tenho que ver onde eu tenho como fomentar. Para resíduo têxtil, eu posso até indicar um programa que foi implantado, Costurando o Futuro. Eu participei nisso numa montadora. É regional, então vai depender, alguns resíduos vão depender de boa vontade. Então, para fechar, né, que tem assunto, tem causa aí para comentar e tal, eu digo, a gente tem que ter boa vontade e buscar o conhecimento. Ele ninguém sabe tudo. Seria assim, eu trabalho nisso há 20 anos e estou sempre aprendendo. Um webinar como esse, vi aqui as perguntas, acho ótimo porque vai fomentando os lugares onde eu preciso acrescentar e conhecer. O que eu indico, esse ciclo que eu apresentei, depois vai ser disponibilizado para vocês, tentar pensar nessa forma para poder e colocar em qualquer empresa, vendo se ele consegue se adaptar. Eu tenho que pensar em processo, vou pensar em legislação e como implantar. Então, essa é uma dica, né? A tentativa de trazer essa informação para vocês. E quero agradecer, na consideração final, para não estourar mais ainda meu tempo, quero agradecer ao CRQ pela oportunidade de estar aqui falando, quero agradecer a Sueli, minha parceira, companheira, que a gente sempre fica tratando, a Dilceli, que a gente está sempre aí nos cursos, temos o curso aí de gestão de resíduos de laboratório que a gente faz junto, e os outros membros da comissão também, que são vários, não vou citar aqui, que se eu cito uns e não cito outros, pode ter um e tal, né? Então, eu quero agradecer. E a vocês que ficaram com a gente aí nesse webinar. Agradeço de coração a todos vocês. A Andréia, né? Também a Andréia e a Sabrina, nossas parceiras aí de trabalho. Obrigado. Suelis, por favor, suas considerações finais. Agradeço a todos a participação, o interesse
E uma coisa que eu sempre falo, e as pessoas às vezes falam, nossa, o CRQ é uma autarquia, né, que ela tem por dever fiscalizar o profissional, e ela tem muito interesse e ela dá capacitação para você, técnico. Então, entre no site, explore, tem muita coisa interessante, muita gente interessada, nossos cursos são muito... sempre aprender é sempre útil, né? E eu acredito que agradecer a minha querida Dilceli, que tão, né, alegre, assim, gostoso, né, numa tarde assim, tão, assim, que aqui em São Paulo está friozinho, a nossa coordenadora da comissão, a Andréia, a nossa suporte, a Sabrina, moça muito bonita, ao meu colega Wagner, que tão beleza de explanação curta, sucinta, elucidativa, e a todos, eu só tenho uma mensagem para dizer. O meio ambiente é de todos nós, né? É o legado que nós temos que deixar para as nossas gerações, para as futuras gerações conseguirem terem o que comer, o que trabalhar, o que sobreviver, não é? Então, eu acho que se cada um fizer a sua parte, um pouco que seja, ela já contribui para um montante grande. Tá bom? Muito obrigada a todos, viu? Pela boa vontade, porque eu sei que legislação é muito chata. Mas, olha, lembrem de uma coisa, tem sempre uma fiscalização, então precisa saber a danada para você ter um argumento, né, de fundamentar com argumento técnico para se livrar da fiscalização, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada, Sueli, obrigada, Wagner. Foi uma tarde, foi uma hora e pouquinho aí muito gostosa de passar com vocês. Fechando aqui o evento, eu agradeço a todos pela participação, por ficar conosco até o final e tá sempre dando aí opiniões, isso é muito válido. A Andréia já comentou, as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas aos palestrantes e assim poderemos dar um feedback para cada um. Eu agradeço a Andréia, a Sabrina e o CRQ como todos e os colegas nossos da comissão por o apoio e pela ajuda nesse evento. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.